Vamos lá então. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Eu quero convidar você a compartilhar, curtir, ativar o sininho. Vamos ajudar pessoas a ter acesso à palavra do Senhor. O tema do meu devocional hoje é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Olha o que a Bíblia diz, interessante isso. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus, certa feita, encontrou com os discípulos e ele deu uma ajustada na vida dos discípulos, colocando em ordem essas questões. E a primeira coisa que Jesus trabalhou com os discípulos foi essa questão do coração. E o coração ele tem uma conexão muito grande com essa questão também de bens e patrimônio. Olha só, existe na Bíblia 500 versículos relacionados à fé. 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Jesus falou sobre dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. O que fica claro para nós? Fica claro que, do ponto de vista bíblico, que precisamos entender sobre dinheiro e também sobre como lidar com dinheiro. E esse segundo aspecto, como lidar com dinheiro, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Nós vivemos hoje um tempo que as pessoas não tiram um dia da semana para falar assim: pera um minutinho só, deixa eu rever aqui todas as decisões que eu preciso tomar essa semana sobre finança. A forma como nós lidamos com dinheiro revela assim com precisão, né? Quais são as nossas prioridades e as nossas lealdades. E também revela quais são as nossas disfunções emocionais, por exemplo, sobre impulso, sobre o que é que eu estou usando o dinheiro para tentar aplacar um sentimento interior. Olha que interessante. A Bíblia é bastante clara em mostrar que os primogênitos, Êxodo no capítulo 13, no verso 2, as primícias, Êxodo 23, 19, os dízimos pertencem a Deus. Então, o dinheiro na nossa vida, ele tem a parte que ele vai para Deus, mas ele tem também as questões de prioridades na nossa vida pessoal que nós não devemos deixar de lado, e a Bíblia também fala dessas prioridades. Por exemplo, aquele que não cuida da sua casa e principalmente dos seus, negou a fé e o pior do que o descrente. Se eu sou um pai, estou na minha casa e as minhas prioridades financeiras, ela é voltada somente para mim e eu não penso nos meus, não adianta eu entregar o dízimo, eu estou em pecado. Mesmo porque a Bíblia diz assim que nós temos que viver a vida comum do lar, com discernimento. Olha só, gente, nós precisamos entender que esse é um princípio imutável, estabelecido por Deus, imutável. Quando nós falamos de primogênitos, né? Que existe uma unção de graça sobre o filho que é primogênito, sobre as primícias e sobre os dízimos e oferta. Nunca na sua vida viole princípios. Porque princípio é como cartão de crédito. Você violou, a conta vai chegar, né? Assim como não roubar, matar, adulterar são mandamentos eternos, né? Que foram ordenados por Deus na época de Moisés, continuam vigentes. Não matar continua vigente, não adulterar continua vigente, né? Não dizer falso testemunho. O mesmo se aplica ao princípio dos dízimos e das ofertas e da administração financeira, né? E aí nós precisamos entender. Existem 3 verdades aqui sobre dízimo que é interessante. Eu anotei a primeira aqui para falar com você, que eu não tinha percebido isso. A palavra traduzida como dízimo na Bíblia literalmente significa décimo ou décima parte. E você sabe que o número 10 na Bíblia, eu fiz essa pesquisa aqui, ó. O número 10 na Bíblia, em toda a Bíblia, representa prova ou teste. Você quer ver uma coisa? Quantas pragas ocorreram no Egito, né? Para provar o coração do faraó? 10. Quantos mandamentos existem? 10. Quantas vezes Deus provou o coração de Jacó, permitindo que o seu salário fosse alterado quando ele trabalhava pelo seu sogro Labão? 10.
Quantos dias foi a provação de Daniel quando ele pediu para não comer a comida do rei? 10. Quantos dias de prova são mencionados em Apocalipse? 10. Olha só, o dízimo representa a prova do meu coração. A prova do meu coração. Para nós, porém, o dízimo é também a área na qual nós somos convidados a provar a Deus. Eu acho interessante esse princípio, porque esse princípio na nossa vida, ele vai balizar todas as outras coisas na minha vida. Se eu não consigo colocar em prioridade aquilo que é o maior princípio de todos, você acha que eu vou cumprir os decretos e princípios a respeito do cuidado do lar, da administração financeira, como eu guardo os meus recursos? Gente, nós vivemos num tempo agora que dinheiro precisa ser muito pensado. Só para você ter ideia, se você colocar 10 mil reais no banco hoje, ele ficar o ano inteiro lá guardado no banco, ele não vai te dar 2% de juro ao ano. Ao ano. Quanta coisa nós perdemos dinheiro no nosso dia a dia por falta de pensar e por falta de orar. E por trás disso, às vezes, está o quê? Em nós não obedecermos os princípios da palavra do Senhor. E você precisa entender que Deus quer que você prospere nessa área. Dinheiro é assunto espiritual ou secular? Dinheiro é assunto espiritual, porque dinheiro tira paz, dinheiro tira alegria, dinheiro causa contenda, dinheiro causa separação. Aliás, um dos maiores índices de separação hoje que existe é por causa dessas questões financeiras. Então, nós precisamos ir para a palavra de Deus e trabalhar isso com seriedade. Tragam o dízimo para o templo do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E olha aqui, ó, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardar. Que o Senhor possa guardar o nosso coração. Quando eu falo guardar o nosso coração, é levar o nosso coração a uma verdadeira, completa dependência do Senhor. Eu não quero ficar na minha mão. Eu prefiro ficar na mão do Senhor. Mas para isso, existem princípios que têm que ser obedecidos. Princípios tem em todas as áreas da vida. Existem os princípios do casamento, existem os princípios da relação com os filhos, que não pode ser violado. Existe o princípio do filho com o pai, que não pode violar. Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejam prolongados seus dias na face da terra. É princípio. Você pode fazer a melhor faculdade desse mundo, Harvard. E se você não honrar pai e mãe, você não vai ser bem sucedido. Você pode ter os melhores conhecimentos, os melhores conhecidos, a melhor cunha. Você não vai ser bem sucedido. Então são princípios. Existem princípios sobre o cuidado doméstico, existem princípios sobre a sexualidade, casamento. Princípios não podem ser violados. E existem princípios nessa questão da administração. Conheça dinheiro e entenda como se administra dinheiro. Não sabe? Procura ajuda. Deus vai te orientar em nome de Jesus. E nessa manhã quero orar com você. Porque todos nós hoje lidamos com dinheiro no nosso dia a dia, não é isso? Pai querido e amado, quero colocar diante da tua presença a nossa vida. Quantas vezes trazemos para a nossa vida perturbação, noite sem dormir, consequências, porque nós não pensamos e não buscamos a tua orientação de como devemos gastar e de como devemos investir e como devemos nos relacionar com essa questão do dinheiro. Senhor, derrama da tua graça sobre nós e nos dá sabedoria. E quando vier a ansiedade para realizar negócios que aparentemente serão bênçãos, nos dá o discernimento para que nós possamos realizar na hora certa, no momento certo e da forma correta. Porque nós não queremos violar também princípios da ética. Senhor, e que a prioridade no nosso coração, a prioridade seja o Senhor. E que nós possamos ficar no Senhor e fazer o nosso trabalho em conhecer, estudar e saber administrar, para que os recursos que venham na nossa mão possam produzir mais recursos ainda, para que nós possamos trabalhar ele, para que ele possa trazer mais lucro, que nós possamos ganhar dinheiro.
Seja 100, 200, 300, 1000, 10 mil, aquilo que o Senhor nos confiar, nós temos que trabalhar para que Ele possa multiplicar. Derrama da tua graça sobre os empresários essa manhã e que o Senhor possa dirigir cada um, em nome de Jesus, com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida e que Deus possa dirigir os seus passos em nome de Jesus e que você possa prosperar para a glória dele. Deus abençoe sua vida.